E aí pessoal, tudo bem? Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, a minha ideia inicial era comentar um pouco sobre jogos que você joga sem pensar muito. Onde eu ia comentar um pouco sobre jogos que você chega em casa, abre eles e não pensa muito no que tá fazendo. Então não são jogos difíceis ou onde tem uma narrativa muito pesada. E eu ia comentar muito sobre Bloons TD6 e Nine Kings, onde pra mim esses são os exemplos perfeitos desse tipo de jogo, onde você simplesmente chega em casa e abre o Bloons e vai jogar mais um mapa diário, onde você vai montar a sua equipezinha, vai estourar balão e acabou. É muito simples. Ou Nine Kings mesmo, onde você vai, abre lá o jogo, escolhe um rei e simplesmente faz uma run, melhora, entende um pouco mais, farma um pouco de XP. E seria para comentar um pouco sobre esses dois jogos. Escrevendo um roteiro e tentando achar outros jogos desse estilo na minha visão, eu lembrei de um estilo de jogo que eu gostava muito de jogar, que na minha opinião são jogos para relaxar. E o que são jogos para relaxar? Eu quero começar com um dos melhores exemplos que a gente tem, que é o Stardew Valley. Pra quem não conhece, o Stardew Valley é um jogo de simulação de fazenda, onde nós, o protagonista, a gente herda uma fazenda do nosso avô e a gente vai ter que mudar de cidade e ir morar na área rural dessa cidade. E basicamente o jogo, a gente vai construindo nossa fazenda e vai criando relações sociais com o pessoal da cidade, porque a gente é novo lá, não conhece muito o pessoal, e a gente vai descobrindo um pouco sobre a relação das pessoas dentro da cidade. A gente vai melhorando a nossa fazenda, vai melhorando a cidade em si, se você for criar o centro comunitário, e por aí vai. Mas esse jogo, ele tem todo um visual, sound design e toda uma mecânica tão gostosinha. Você vai entrando de cabeça no jogo e você simplesmente sai dele querendo virar um fazendeiro. Ele é um jogo muito bonito, onde a gente tem muitas mecânicas divertidas e ele traz uma paz muito grande. Eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre jogos que trazem esse sentimento de paz, um sentimento de você simplesmente esquecer da realidade e querer viver dentro daquele mundo. O Stardew Valley, ele consegue trazer todo esse sentimento porque, na minha visão, ele traz toda uma relação muito divertida, onde a gente tá interagindo com as pessoas dentro do jogo. Onde a gente tem toda a questão de quando você não conhece a pessoa, ela vai te tratar de um jeito, e ao passar do tempo que você vai dialogando, conversando, presenteando de uma maneira bem simples, você vai aumentando essa relação de amizade com as pessoas e vão abrindo novos diálogos e você vai conhecendo mais a pessoa. E com o passar do tempo você vai tendo cutscenes, interagindo mais e entendendo cada personagem. E além dessas mecânicas sociais, a gente tem todas as mecânicas da fazenda em si, onde a gente vai plantando as coisas, onde a gente vai estruturando a nossa fazenda e vai evoluindo com o tempo. Junto com essas duas mecânicas, a gente tem as estações do ano, onde é dividido naquele clássico verão, inverno, outono, primavera, e a gente vai tendo algumas mudanças ao longo do ano, onde a gente vai ter eventos da cidade, eventos especiais aleatórios também, e por aí vai. E além dessa mecânica, a gente tem a questão do modo de batalha, que é o mais simples do jogo na minha visão, onde a gente entra na caverna para pegar itens específicos e lá dentro dessa caverna a gente batalha com o monstro. E juntando todas essas mecânicas, o jogo ele traz uma imersão muito grande. Sempre tem algo para você fazer, sempre tem alguma coisa para fazer diariamente e é uma parada muito divertida. Você se sente muito vivo dentro daquele mundo. Sempre tem alguma coisinha muito simples para você fazer que ao longo prazo vai trazer algum resultado satisfatório. E você, ao longo do tempo, vai desbloqueando tanta coisa e entendendo mais. Como, por exemplo, no começo do jogo, a gente recebe a missão de arrumar o centro comunitário. E essa é uma outra mecânica muito divertida do jogo, onde a gente traz novos objetivos para certos itens do jogo.
que é com certos itens a gente vai reestruturando um centro comunitário, e quando você finaliza o centro comunitário, você vai organizando outras coisas e tal. Tem todas essas questões de tipo, tudo tá mesclado e tudo tem uma sinergia muito divertida. E tem toda essa questão do passar do ano, a gente tem a contagem de anos que a gente tá dentro da cidade, e isso de certa forma interfere. Com o passar do tempo, essas mecânicas elas vão ficando mais repetitivas, obviamente, porque querendo ou não, o jogo ele não é a vida real, ele vai ter um certo padrão de você seguir, mas mesmo com todas essas questões, na minha visão, você não consegue realizar tudo em menos de 3 anos na sua primeira jogatina, porque você vai estar tão imerso de entender como funcionam as mecânicas, que você, querendo ou não, você perde algumas coisas, e isso vai ficando para os próximos anos. E cara, é um crescimento muito divertido e traz uma satisfação muito grande. Então você realmente se sente vivo dentro daquele jogo, onde você acorda, você tem que arregar as plantas, conversar com o pessoal, aí depois minerar. Então você realmente tem quase um trabalho dentro do jogo, só que de uma maneira tão simplificada e divertida que é muito gostoso. Então você tem toda aquela beleza de pixel art do jogo te influenciando, tem toda aquela questão do som, de trazer uma paz, tranquilidade, e você tem lá os diálogos de você se conectando com os personagens. Pra mim, traz uma paz gigantesca. Mas não é só de Stardew Valley que eu quero conversar hoje. Um outro jogo que eu quero trazer é Journey. Cara, Journey é uma experiência incrível. A primeira vez que eu ouvi falar desse jogo, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Eu fiquei incrédulo com tudo que foi apresentado para mim. O jogo, ele é muito simples. O que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês deem uma chance para esse jogo. Porque, na minha opinião, esse jogo ele é tão incrível, ele é uma experiência tão única, que se eu comentar sobre qualquer coisinha, talvez estrague a sua experiência dentro desse jogo. Mas o que eu tenho pra falar é de como Journey ele traz toda uma aventura de uma maneira tão simples e tão subjetiva na sua narrativa. Cara, você fica imerso dentro daquele universo. Todo o cenário, toda a arte, todo o som que tem nesse jogo, ele é um elemento narrativo. E eu acho isso incrível. Journey, ele é uma experiência que eu recomendo muito você dar uma chance. Porque ele é muito único, ele é muito belo. E pra mim, foi um dos poucos jogos que me fez chorar sem dizer nenhuma palavra. É bizarramente maluco. Eu não entendo como você tá tendo toda a aventura do jogo e você tá tendo um som, você explode em sentimento. Pelo menos foi assim jogando Journey pra mim. E pra finalizar com chave de ouro, eu não poderia deixar de comentar desse jogo aqui nesse vídeo. Cara, esse jogo, ele também é como Journey. Ele é uma experiência de arte. E só que ele tem uma narrativa muito mais direta na minha visão. Diferente de Journey, onde na minha visão você tem uma história muito mais interpretativa, o Gris, ele tem obviamente uma história fixa, mas ela tá de maneira subjetiva dentro do jogo. Mas Gris é aquilo que todo mundo já comenta. Ele é um jogo rápido, onde tem mecânicas muito fluidas, 2D, e ele tem toda aquela história magnífica, o som, cara, que traz uma imersão, que traz uma paz pro seu coração. E quando você finalmente termina o jogo, porque ele não é um jogo muito longo, você termina em 2, 3 horas mais ou menos, você fica em paz, porque você sente o dever cumprido. É um sentimento muito estranho, só que é muito satisfatório. Você vai lá, tem essa história, você se emociona, você experiencia aquilo tudo
finaliza com chave de ouro. Tipo, ao mesmo tempo que começou tudo aquilo, você finalizou. É uma loucura. É um jogo muito único e muito divertido. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado. Falou.